capítulo 19, chapitre 19, 4 a 7. verset 4 a 7. Eis a palavra de Deus em português. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 4 a 7. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque demasiado longo será a viagem. A palavra de Deus. Amém. Vamos no Salmos 23, 1 a 2. Salmos Psalm 23, 23, 1 a 2. verset 1 a 3. Eis a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor. 1 a 2. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ok. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a palavra Muito obrigado, tomamos nos lugar. Hoje a classe na missão. Un grand merci à l'Éternel Grande obrigado ao Eterno pour cette opportunité por esta oportunidade. et encore réalisation. Il y a 14e édition, il y a la conférence dans le Festival à Parole. Pela realização da nossa 14ª Festival da Palavra. Bem, o président Ochoa, Como o presidente acabou de falar, c'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur. é algo que Deus nos colocou em coração. Réaliser de telles activités Realizar várias atividades pour édifier le corps, para edificar o corpo de Cristo, capaciter les serviteurs et les servantes, les hommes de Dieu, capacitar os servos e servas dos homens de Deus, afin de bien répondre à l'appel pour le se faisant par exemple. para poder bem responder ao apelo que nós temos a Deus. Il est vrai que tu proposes un appel, Podes faltar a apelo, mais ceux qui ont se formé, mas se tu não se formar, il y a beaucoup de difficultés pour atteindre l'apogée. há muitas dificuldades para poder Raison atingir pour o projeto. laquelle tu peux si un grand merci à Dieu encore pour cette édition. Razão pela qual sermos obrigados a Deus por esta Merci emissão. au bureau, Obrigado ao gabinete, à la présidence, à président Veille Magouche ao presidente Vem Magusto et tous ceux qui font part du bureau, e todos que fazem parte do qui a gabinete fait part. de FEBAL. Et je dis merci à tous les hommes de Dieu présents. E obrigado a todos os homens de Deus presentes. Merci beaucoup pour votre présence. Obrigado pela vossa presença. Que Dieu bénisse l'auditoire au nom de Jésus. Deus abençoe o auditório em nome de Jesus. Bien, thème de la conférence, c'est la provision ministérielle. O nosso tema da conferência é a provisão ministerial. Et là, il est juste pour introduire E eu vim simplesmente para introduzir le thème de notre conférence, o tema da nossa conferência, qui est la provision ministérielle. que é a provisão ministerial. Nous savons tous que le ministère est un service. Sabemos que todo ministério é serviço. Pour la brève compréhension de tout le monde. Para a breve compreensão de todos. Et le ministère étant service O ministério como serviço nécessite necessita la provision. da provisão. Faute de quoi, Falta disso, le ministre a voulu pour repousser chemin. o ministro também
também pode corrigir o caminho ou encore abandonner. ou também abandonar. C'est-à-dire un ministre sans provision Ministro sem provisão risque d'abandonner le ministère corre o risco de abandonar o ministério ou encore agir la réussite. ou também retroceder para trás. C'est l'une des raisons pour nous de la démon. Eis a razão que estamos a falar sobre esse tema. Or, la provision par définition A provisão, por definição, est l'accumulation é a acumulação des choses nécessaires de coisas necessárias en vue d'un usage ultérieur. na vida de Non, on a usage non ultérieur. para uma visão interior. C'est-à-dire qu'aucun bisabilo est Quer nécessaire dizer, reunir coisas necessárias pour la la aussi. para servir depois. C'est ça qu'on appelle la provision. É isso que chamamos provisão. Et facilement pour comprendre, dans le niveau mandat de la mission, E facilmente para compreender o nível de nossas il y a casas. des moments que tu fais la provision. Há momentos que a gente faz a provisão. Et la maman est na Kaleba Dosh, A mãe vai no calendador, somi moi sac à l'os, compra saco de arroz, on va sango, cuba de milho, somi moi biloko à bosopa. algumas coisas que na qual vai Nous comprar. sommes sur les avocats le même jour. Tudo que vai comprar não é para comer no mesmo Mais c'est pour dia, la provision. mas sim para poder aprovisionar, Pour garder, guardar, pour accumuler certaines choses, acumular uma certa pour ton coisa salut aussi. para utilizar depois. C'est ce qu'on appelle la provision. É isso que chamamos a provisão. L'utilité de la provision A utilidade da est ça provisão pour prévenir. é para prevenir. Donc celui qui fait une provision, Aquele que faz a provisão alors c'est la prévention. está a fazer a prevenção Pour que l'eau n'a sanate. para que amanhã não possa faltar, Pour que l'eau n'a pas para que sanate. amanhã não possa morrer de fome. Donc on ça la prévision. Está a fazer uma provisão, La bonne. está a guardar. L'utilité de la provision, A utilidade da c'est provisão aussi anticiper. é também antecipar. C'est-à-dire avant que la crise vienne, Quer dizer, antes da crise vir, il y a déjà une provision. já existe uma provisão. Celui qui se rappelait de l'histoire de Joseph en Égypte, Se nos lembrarmos da história de José no Egito, Pharaon a Ginoto, Faraó teve o sonho, Joseph interpréta, José interpretou, et Pharaon confia la charge à Joseph e Faraó confiou ao cargo de José pour la provision. para a provisão. C'est-à-dire avant qu'ils s'allaient, Antes que il y a déjà une já provision. existe uma provisão. Que Dieu soit loué. Seja louvado. Or la Bible est présentée, puis encore une histoire. A Bíblia também nos apresenta uma história. L'histoire d'un homme de Dieu, A história de um homem de Deus, d'un prophète, de um profeta, Otototama, Élie, que acabamos de ler, Eli. a passé dans un moment un peu difficile. Passou por momentos difíceis. Élie, Eli, au moment où Akab a son régné comme roi, o momento que Acabe reinava como rei, Élie était là comme prophète. ele estava aí como profeta. Et Akab E Acabe a banni Jézabel casou Jezabel et il a venu par exemple sous soi d'Israël. e levaram outros deuses em Israel. Et suite à certaines E choses, por causa disto, Israël a passé des moments de sécheresse, Israel passou por momentos de seca, des moments difficiles. momentos difíceis. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, Dieu dit Deus disse à Élie, a Eli, cache-toi devant Akab. guarda-te diante de Acabe. Maintenant, tant la grandeur de ce Dieu, Quando eu lia e via a grandeza deste la Deus, puissance de ce Dieu, o poder deste Deus, mais avons sa ordre à son serviteur de se cacher. está a dar a ordem ao seu servo de se esconder. Or, c'était important pour Élie Era importante para Eli de se cacher. de se guardar, Parce qu'après le temps de la cachette, porque depois do tempo né accomplissement. é que ele irá de sair. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Por isso sempre digo, visibilité nyonso. toda a visibilidade Où les a produit à cachette, que é proibida não c'est une visibilité fausse. é uma Ou visibilidade encore falsa, une visibilité où tu es ou uma visibilidade que não vai em diante. quelqu'un qui fait apparaître rapidement, Ele quer aparecer rapidamente,
Mais sans mas s'approvisionner, sem se aprovisionar, il n'ira pas loin. ele não irá longe. Élie se cacha. Elias se escondeu Et donc on a comment Dieu a fait nourrir Élie. e vimos como é que Deus o alimentava. Par les corbeaux, Pelos corvos, à se retrouver chez la veuve de Sarepta, se encontrou com a mulher de Sarepta, Amélie Maï, Yatoran, bebeu água do Tom, a passé chez la veuve, passou sobre a viúva, Amélie Maï a veuve, bebeu água da viúva, allé gâteau a veuve, comeu o pão da viúva, et après Élie apparaît. e depois Eli apareceu. A salut des filles à Carmel. Fez o desafio de Carmel. Où tout le monde, tout Israël a reconnu l'Éternel comme Dieu. E todo Israel reconhece o Eterno como Deus. C'est-à-dire au travers le défi à Por Carmel, primeiro desafio de Carmel, après la provision, depois da provisão, Élie a salut des filles. Eli fez o Et desafio. Israël a reconnu l'Éternel comme Dieu. E Israel reconheceu o Eterno como Parce qu'ils Deus. étaient dans la confusion. Porque estavam na confusão. Mais par ce défi, Israël a Mas reconnu. por esse desafio, Israel reconheceu. Mais la Bible nous dit une chose encore importante. Mas a Bíblia nos diz algo muito importante. Après ce défi, Depois desse desafio, Bible nous dit Jézabel se leva. a Bíblia diz que Jezabel se Oui, levantou. Élie nega sali. Disse Au Eli prophète de Baal, aos profetas de Baal. De même manière aussi, Da mesma maneira também, je le ferai pour lui. eu falei para ele, C'est-à-dire, nega komisi tudo bango. que ele matou as pessoas, Dá pena comar. eu também vou matá-lo. Mais l'homme est comme singa. Mas o que me admirou, Que Élie, le prophète, ele, o profeta, l'autre fois, que da outra vez, alors si je suis vraiment homme de Dieu, disse que se realmente eu sou homem de que le Deus, feu descende du ciel que eu faça descer fogo do et céu consumer ma e soldat consuma esses et soldados consuma Beba. e consumiu-os. Élie, oyaké dans Carmel, Elias, que foi lá em Carmel, a invoqué le feu, invocou o fogo, le feu descendit, o fogo desceu paix et tombi l'holocauste. e queimou o holocausto. Mais c'est même Élie, Mas esse mesmo Elias attendons qu'il imagine. começou a fugir de Jezabel. Parce que Jézabel Porque Jezabel n'était pas seulement une femme, não era somente uma mais mulher, c'était tout un esprit. mas era um espírito. Oh, tant Élie a son climat, E quando ele fugia, la salutude, j'ai compris. fiz o estudo e Et compreendi après tous ces défis, que depois desse todo desafio, Élie était quelque part épuisé. ele estava num lado, C'est-à-dire épuisé. C'est-à-dire ce qu'il a fait ici. o que a sua força acabou. Akimi, Ele fugiu. Élie a sauté à la mort. Ele pedia a morte. On dit, je ne suis pas plus que mes pères. Disse, eu já não sou mais como N'a pas fait que eu possa Mais morrer. pendant qu'Élie demandait la mort, Mas enquanto ele pedia a morte, la Bible dit l'Éternel lui apparut a Bíblia diz que o Eterno lhe apareceu au travers l'ange, por intermédio do anjo, a réveillé. deu-lhe o sonho. Parce que l'Élie t'a passé, il dit, waouh, là, il y a d'autres là pour faire Porque ele, quando dormia, esperava simplesmente morrer. Mais l'ange lui réveillait. Mas o anjo revelou Abinaïe, e disse: mange coma et bois. e vá. Il était épuisé. Ele estava cansado. Et il y a eu une provision qui vient du ciel. Mas havia uma provisão sobre ele. Parce que oui, à sa providence, c'est la veuve. Essa providência, Ce que le corbeau a donné, que o corpo dele et la veuve a e a donné viúva sa fille. dele tinha terminado. Abi maintenant la queue. Disse: agora eu quero ir. Mais Mas l'ange lui dit, o mange anjo lhe disse: et bois. coma e vá. Il y a dit, Elias comeu, Amélie, bebeu, à l'iguasso Walai. ele ia dormir. Mais l'ange lui dit Mas o encore, anjo lhe disse: réveille-toi, acorda, mange coma et bois. e vá. Pambaten, c'est là. Porque o caminho é longo. Le chemin ministériel est tellement long. O caminho ministerial é tão grande. Voilà pourquoi c'est important au ministre Por isso é que é importante ao de s'approvisionner, de se aprovisionar, d'avoir une provision. de ter uma provisão. Voilà pourquoi on remarquait Élie, Vai notar que ele, lui qui se croyait à la fin de son ministère. aquele que chegou no fim do seu ministério, Mais la Bible dit après avoir s'approvisionné, mas depois de se aprovisionar, la provision et ça lui a continué la a mission. provisão fez com que continuasse a missão. Que Dieu soit loué. Deus seja louvado. Tellement importante, Tão importante, homme de Dieu, homem de Deus, serviteur et servant de Dieu, servo e serva de Deus, de nous approvisionner. nos aprovisionarmos. Parce que Dieu nous a appelés, Deus nos chamou, nous a confié une mission nos
confiou uma missão. Et pour bien le faire, E para bem fazer, et Seigneur Dieu va vous approvisionner. devemos nos aprovisionar. Que Dieu soit loué. Deus seja louvado. Donc, mon exemple encore d'une femme, Vimos exemplo mais de uma mulher, Agar. Agar qui est sortie de la maison Agar que saiu da casa d'Abraham. de Abraão. Mais la Bible dit, tant pima, Mas a Bíblia diz que quando ela saía, le père de la maison a scié le pain, lhe deram pão, a scié le pain. lhe deram água. Mais le trajectoire était tellement long. Mas o caminho era tão longo que o que ela levou ça n'a pas servi não iria lhe servir para para chegar até onde ela ia. c'est-à-dire arriver quelque part, Ele chegou a um certo lugar, Agar ici, Agar não via mais et nada. voilà, elle abandonna le fils. Ela abandonou o filho, Não não queria ver onde o filho estava a morrer. à s'éloigner de son Se fils, afastou do seu parce filho, qu'elle a dit, mais l'homme on peut porque ela s'ajouter. não tinha nada para poder dar. Ministère sans provision. Ministério sem provisão. J'arrive quelque part, je vais battre dans Não sa está a saber o que é que vou fazer. Il y a un autre frère est venu me voir, Há outro irmão um dia veio me ver, a dit, nana révérend, disse: reverendo, dans un abattoir, on a eu un son bango. tenho cadeiras, eu quero que você compre. Gabi na mais frère, ozo tika bakiti kwa. Eu disse: irmão, você está vendo as cadeiras por quê? Abi no révérend, na mona Disse: não, estou a bon ver. na mona banda qui est yo pomanga. Esse violo que eu comecei a me Avec matar, pomanga na pomia o não de. me matar, então já lhe destruí também. C'est-à-dire a banda qui mosala. Você começou bem a obra, Mais ndenge zo kende. mas do jeito que está aí, Amoni que soki na continuer viu que pomanga. se continuar vai me matar. Avant pomanga, Então antes de me Kana matar, nikombelia. deixa eu matar sua ya gestão. wana oteka na Por bakiti. isso estou a vender as Elle cadeiras. dit mais pourquoi on peut pas savoir l'église Eu mogote? disse: por que você não vai dar uma Parce que sua donc igreja? l'église va te A sua gratuit. da igreja não se vende. Habiter révérend mon peu kana somba dia. Senão eu também que comprei mesmo isso. Na oteka motango e popation na Quando osomo. vender, quando conseguir de novo, vou comprar. N'entrez pas dans le ministère sans provision. Não tenha ministério sem provisão. Ne faites pas le ministère sans Não provision. tenha ministério sem provisão. Agar, Agar, avec le peu où elle a dit, com o pão que ela tinha, a comme quelque part ici, chegou a um certo lugar, acabou. et ça va te mêler avec quelques versets qu'il a de son père, Há muita gente que com alguns versículos que tem, à se décider non, la Kenanda. se decide: não vou ir. Vous avez battu ça, tant on nous a préoccupé, Tempo que está Exatamente, certo, se aprovisionar eu tenho agora. que se aprovisionar mais. mais tellement pressé, Mas como você está muito apressado, ok. você vai Vous ir. avez dit que vous avez un mois E bidon. não sabe que aquela é simplesmente um bidão. Tant que quelque part Quando você ici, ir, vai acabar. gloire soit rendue à Dieu, Glória seja bem-vindo a Deus. parce qu'Agar, bien qu'à la fin, Porque Agar, embora no fim, mais il avait un fils. mas havia um filho. Et ce fils était un fils d'alliance. Esse filho era filho de aliança. Raison pour laquelle la Bible dit, Razão pela qual a Bíblia diz: dans Agar, je criais, quando Agar gritava, mais le ciel écoute la voix o de céu l'enfant. ouviu a voz do filho. La maman crie plus fort que A mãe l'enfant, gritava mais que o filho. mais le ciel écoute la O voix de céu l'enfant. ouviu a voz do filho. Pourquoi? Por quê? Parce que cet enfant-là, Porque este filho, Ismaël, Ismael, est un fils d'Abraham. era filho de Or Abraham avait un appelé de Dieu, c'est celui qui avait alliance avec Dieu. Abraão, chamado de Deus, que tinha Abraham, Agar n'avait pas d'alliance E avec Agar Dieu, não tinha aliança, mais au moins le fils. mas ao menos o filho. Ne faites pas le ministère sans avoir le fils. Não faça ministério sem ter o filho. Alors, nous savons tous le fils que je parle ici, ce n'est pas nos fils de joie ou de joie. O filho que falamos não é um filho do Mas é Jesus não, Cristo. mas é Jesus Cristo Nazaré. Parce qu'à tout moment que tu vas crier, Porque a cada momento que você vai gritar, le Père va t'écouter au travers o le Pai vai fils. te ouvir por intermédio do filho. Que Dieu soit loué. Deus seja louvado. Et son Père produit pour la gloire. Será que pode ser a palavra da glória do Senhor? Tout homme de Dieu, servante et servante, Todo homem de Deus, servos e servas, est appelé à s'approvisionner são chamados a se aprovisionar pour un bon ministère. para um bom ministério. Tu vas voir, tu veux faire un bon ministère, Queres fazer um bom ministério? il faut s'approvisionner. Deve se aprovisionar.
C'est pourquoi toute la semaine, Por isso que toda a semana nous allons vamos estar parler aqui de la provision para falar da ministérielle. provisão ministerial. Pour comprendre en quoi devons-nous approvisionner. Vamos aprender em que devemos nos Donc aprovisionar. s'approvisionner de quoi? Vamos nos aprovisionar de quê? Pour un bon ministère. Para um bom ministério. Tikazama Paola. Que Deus abençoe. Tikazama dans 5 minutes Durante 5 minutos, sur la première provision. para a sua primeira provisão. L'éternel. O eterno. L'éternel comme notre première provision. O eterno como a nossa primeira provisão. Homme de Dieu. Homem de Deus. Celui qui nous a appelés. Aquele que nos chamou. Celui qui nous a établis. Aquele que nos C'est estabeleceu. Dieu. É Deus. Il faut qu'il soit notre première provision. É necessário que ele seja a nossa primeira provisão. N'entre pas dans le ministère. Não entre no ministério. Ne fais pas le ministère Não faça o ministério sans Dieu. sem Deus. C'est pourquoi on a dans notre milieu, Por isso que vai ter no nosso arredor. il y a certains de nous Há muitos de nós qui se retrouvent dans ma loge, que se encontram nas casas escuras, dans un perdu. estão perdidos, Pourquoi ils se sont précipités que foram dans le ministère, precipitados, mais Dieu nous a prêté comme un provisionnaire. mas não receberam a Deus como seu provisão. C'est pourquoi David a dit, Por isso Davi está a dizer: l'Éternel est mon berger. o eterno é o meu pastor, Je ne manquerai de rien. nada irá me faltar. Prenons l'Éternel Dieu comme notre première provision. Nossa primeira provisão. Ton ministère, O teu il y ministério, a la o provision. Senhor seja a tua provisão. Et à tout moment, il sera là avec toi. E a cada momento ele estará contigo. Sauf qu'avec Moïse, Se vês Moisés, la précipitation de Moïse a precipitação de Moisés au ministère ao ministério et Salakaki Égypte. fez com que ele fugisse do Egito. La Bible dit quoi? A Bíblia diz o quê? Moïse a se rendre chez ses frères. Moisés A Kebaba foi aos Nebona. seus irmãos, A Koti Bitumba entre un hébreu et un égyptien. encontrou a luta entre os hebreus e egípcios. Et Moïse a intervenu E Moisés interveniu. sous Karangwa Bomi égyptien. No final matou o egípcio. A sali justice na comme Fez a ça. sua justiça A enterré l'égyptien. e enterrou os egípcios. A zongi na épée na palais royal. Regressou também no palácio real. L'autre jour aussi, a eu un terrain. Outro dia veio no terreno. A Koti deux hébreux vont discuter. Encontrou 2 hebreus a discutir. A Bani ko calmer ba. Começou a lhes acalmar. Mon alobi, tu veux faire de moi comme tu as fait de l'Égyptien. Disse: tu vais fazer de mim como fizeste ao Egito? C'est-à-dire, au niveau bomanga lisusu. Queres me matar também? Et qui t'a établi juge parmi nous? E quem te estabeleceu juiz no meio de nós? Voilà ma lobazo sa Moïse. Essa palavra Qui t'a essa établi juge profecia, parmi Moisés. nous? Quem te estabeleceu? Ma justice wana Essa ozosala. justiça que Ministère wana bazosala. Qui t'a établi? Quem te estabeleceu? Et la Bible dit, E a Bíblia diz Moïse a compris que la chose n'est pas encore secrète. que a coisa não era Et secreta. tu as sous secrète. Já não era segredo. Et comme à Pharaon. Vai chegar a Tu Faraó. as dit, Deixa fugir. ministère Ministério. sans Dieu. Sem Deus, Ok. vais fugir. L'homme ok. Tu Amanhã vas tu vai abandonner. fugir. Vai se abandonar. Moïse a dit, Moisés fugiu. ma fils a seva. Filhos de Sete Bakota na loyenge. entraram no ambiente C'est parce qu'ils sont fils d'un sacrificateur. porque eram filhos de Et sacrifício. Bazar a ministère parce que je suis fils d'un Porque é pasteur. um ministério porque sou filho de um pastor. Mais on le fait parce qu'on a été appelé par Dieu. Mas fazer porque é chamado de Deus. Dieu m'a appelé, m'a établi. Deus me chamou e me estabeleceu. Ne fais pas le ministère par influence. Não faça ministério por influência, Mais que Dieu mas que Deus soit ta première provision. seja a tua primeira provisão. Va se retrouver. Se C'est encontrar un démoniaque. Un démoniaque. é um demoníaco, Bible lobby. a Bíblia A frappé là. bateram nisso. Lobby. Toyebi Yesu. Disseram: conhecemos Jesus. Voilà les esprits qui parlent. Aí os espíritos que falam.
Paul, Conhecemos também Paulo. que Jésus que Paul prêchait. Já sabemos que Paulo Paulo sur le cruz. É Paulo fou. faz isso em voz. C'est-à-dire les démons, batali na liste, n'y a pas enrôlé de Dieu. Os demônios viram na lista. Baboni que filho você enrôlé Dieu. Vocês não estão cercados com Deus. Mais beaucoup de Mas entraram como? beaucoup de Entraram como? Subana mon frère. Ao final foram batidos. Prenons l'Éternel comme notre première provision. Tenhamos o Eterno como a nossa primeira provisão. Même dans des moments difficiles, Mesmo nos momentos il difíceis, sera ta force. Ele será a tua força. Amém. La Bible dit qu'il est une source intarissable. A Bíblia diz que Ele é uma Akaukanate. Ele não Lisibawe seca. akaukanate. Ele é uma fonte insecável. Des moments difficiles, Nos momentos Dieu difíceis, sera avec toi. Deus estará contigo. Moïse a fui. Moisés voltou. Voilà pourquoi, Por isso, tango akutani na nzambe, quando se encontrou com Deus, Dieu a compris Deus qu'il entendeu. faut donner des choses. Deve dar coisas. Il faut approvisionner. Precisa provisionar. Moïse, Moisés quoi poisson d'Égypte. tinha que voltar ao Egito. Parce que hier, mon cousin va y avoir Porque ele mesmo já falava que eu não parce qu'il avait la connaissance de la puissance de Pharaon. tinha o conhecimento do poder de Faraó. Il y a beaucoup à me Ele cresceu lá. Não vou conseguir. Il a fallu maintenant la capacité. Deus tinha aqui um Dieu a provisionné. Deus de provisionar. Et parmi la provision, E no meio das la provisões, première grande a provision primeira grande que provisão Moïse a reçue de Dieu, c'est l'originalité de é l'Éternel. a originalidade do Eterno. Ah puis, mais dis-moi, Disse: quem sou eu? quel est le nom que je vais apporter? O que eu vou levar? Non, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, comme tout Israël parle Mas de ça. eles são nomes que todo Israel conhece. Mais je fais une Mas eu particularité. tenho uma particularidade. Tu sais, dans ton ministère, Em teu ministério, ce qui nous a maladi sur particularité, Deus te mostrar a tua c'est alors que tu seras fort. Dans sa particularité. Foque naquilo que é a tua particularidade. Mingi lelo tozokota na mobulu pa. Parce que na moni na sala. Eu que vou fazer? Eu vou Fanda na oyo samba. senta naquilo que Deus te mostrou. Moisés Apesi le compo. lhe deram cor. Que je suis. Eu estarei. Dis aux anciens O nome é Eu Sou. que celui qui m'a envoyé, il s'appelle E Jésus. aquele que me mandou se chama Eu Sou. Et non seulement ça, E não somente isso, prends la verge que tu as. toma aquilo que tu tens. Nzete aux A alentours. vara que tu tens. Waka. Lança. Et communion. Vai se tornar Recupera ça. Recupera isso. A récupérer un. Recuperou. C'est-à-dire, Dieu Quer dizer que Deus a provisionné Moïse. estava a provisionar Moisés. Dieu n'a pas donné Deus não deu la verge à Moïse, a vara a Moisés, mais à conta Moïse la mas verge. ele já encontrou Moisés com a vara. Ça me met la capacité là. Deus apenas o capacitou. Très important. Muito importante. Ne sers pas Dieu Não serva a Deus sans Dieu. sem Deus. Et ça n'a pas de peler les noms. Há muita gente Pas au servir de Dieu, não a servir a mais Deus, sans Dieu. mas sem Deus. C'est pourquoi il me met batomé na obunga. Por isso que está levando muita gente na Il me met perdição. batomé na lukana simba Leva loko muita moko. gente a não Pourquoi na zana nzambe como não tem o te? Deus, Kana je loko moko, deixa pegar esa na uma ngana coisa kasi. para me fazer Eso forte, banga para me te. ajudar, não. Biso makasi na biso A na nossa kandere. força é somente o Eterno. Il est mon berger. Ele é o meu Et pastor. je ne manquerai Eu não de rien. faltarei nada. Et c'est celui qui me comprit. E Ele que me conduz Na bamaya kimia. pastos de Na paz, bamatiti ya em mopesi. pastos verdes. Je veux le dire à une personne. Eu ouvi dizer a uma pessoa Yo yosa ministre appelé de Dieu. o que os ministros Même si tu passes des moments mesmo se tu difficiles, passar por momentos n'abandonne pas. difíceis, não abandone. Ne recule pas. Não Au recua. contraire de la Não entre no mau caminho. Mas apela-te a este Deus. Dieu te sortira de là. Deus vai te fazer sair. Aubili sayokuna. Vai te fazer sair daí. Sois toujours avec lui. Seja sempre com Ele. Salut Salobi. O salmista diz:
J'étais jeune, Eu fui jovem j'ai vieilli. e estou envelhecendo. Et je n'ai jamais E vu nunca un vi juste justo abandonado. Tu can rappeler que Dieu Deixa eu ne lembrar que t'abandonnera Deus jamais. não vai te abandonar. Que Dieu bénisse l'auditoire au nom Deus de Jésus. abençoe o seu Est-ce que ça acclame pour la gloire de Dieu? Merci. C'était juste une introduction. É simplesmente uma introdução On a encore sa mission à penser. para nos fazer entrar no Il y a pensamento un défilé des hommes de Dieu. do destino dos homens de Deus. On les gars Vão passar pour nous donner encore des choses importantes. para nos dar mais coisas importantes. Pour le puissions tous s'approvisionner Que là-bas. nós devemos nos aprovisionar Pour tout ça, le ministère monde là. para fazer um bom ministério. Merci. Obrigado. Donc, à la mission, Fechemos os olhos. dis un mot à Dieu Diga uma palavra a pour Deus cette petite por introduction. essa pequena Merci introdução. beaucoup. Merci. Obrigado.